Nós vamos, pela graça de Deus, meditar em mais uma mensagem do Evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Verso 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Ouvintes de luz de verdade, o apóstolo escreveu àquela igreja. Isto vem ensinar a igreja de Deus de todas as eras. Há um evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele ensinou e que Ele ordenou aos seus discípulos que pregasse a toda criatura até os confins da terra. Um evangelho, o único evangelho. Porém, aquela igreja estava numa decadência espiritual, porque estavam dando ouvidos a evangelhos diferentes daquele que o apóstolo recebeu por revelação divina e ensinou eles. Eles estavam com a cabeça cheia de confusão com os ensinamentos da antiga aliança, que teve o seu tempo, os seus dias, e que não era o evangelho da graça, se justificando por mandamentos, por leis, por observância, por ordenança, e não se justificando pelo sacrifício de Cristo. Ainda que nós, os apóstolos mesmo, ou ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Quem prega tem responsabilidade. Quem anuncia um evangelho diferente dos apóstolos tem que dar conta, prestar conta. Quem se dedica a levar o povo a crer em outro nome, em outros rumos, outras direções que não o Senhor, tem que dar conta no dia do juízo. Aquele que diminui, aquele que acrescenta, aquele que altera, porque a palavra, o evangelho é um, e a palavra é a norma. Não adianta vir outros mensageiros, nem mesmo do céu, e nem apóstolo ou profeta. O evangelho é aquele que o Senhor deixou, e ele está reservado, guardado. É o evangelho eterno da graça, da salvação, e o seu conteúdo é a fé em Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, e não podemos acrescentar outro nome paralelo. É um perigo. A mente humana não consegue
pensar em dois nomes, em duas pessoas, em dois caminhos, em duas portas, em dois senhores. Não, ninguém pode servir a dois senhores. Só serve um, aborrece o outro e deixa o outro. Mas a Bíblia, ela nos ensina a servir unicamente aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós e mais ninguém. Quando o Senhor perguntou aos apóstolos se eles também queriam acompanhar a multidão que estava deixando o Senhor, por não suportar a palavra, quando ele disse da sua divindade, do seu espírito: eu sou o pão vivo que desci do céu. E ele pergunta: vocês também querem ir embora? Porque a multidão que procurava milagres, cura, libertação, acompanharam até ali. Mas quando ele revela a sua divindade, eles viram as costas e vão embora. Vocês também querem ir? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Temos visto, temos crido que tu és aquele que deveria vir ao mundo, a palavra encarnada. Então Pedro também confessa, como Paulo confessou aos Gálatas que estavam desviando para ir para a guarda dos sábados, para a circuncisão e outras coisas mais. Eles confirmaram de que a palavra é a norma. Não a palavra do passado, a palavra do dia, a palavra que o Espírito Santo fala no entardecer do dia. E chama a atenção dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Aleluia! Temos procurado abrir a palavra de Cristo para os irmãos da Igreja do Ar. Temos procurado abrir o evangelho que os apóstolos pregaram e dizer exatamente o que eles disseram acerca de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, do seu nome, da sua segunda vinda, e mostrando unicamente Ele, e Ele é o que nos basta. Os fariseus mandaram guardas prender Jesus antes do tempo, antes da hora, e os guardas retornaram para o templo sem o Senhor Jesus, sem trazer o Senhor. E eles então perguntaram: não trouxeste o homem? Por que vocês não trouxeram o homem? O homem era Jesus. Para os fariseus, para os religiosos, ele é o homem, ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas para a igreja do nome, aquele homem era e é Deus manifestado em carne. A resposta dos guardas: jamais alguém falou como este homem
Glória a Jesus. Voltaram de mãos vazias, sem o prisioneiro, abatidos, pensativos, e com este testemunho: jamais alguém falou como este homem, porque a palavra da boca do Senhor é a palavra de Deus, e a palavra é a norma. Não temos que inventar coisas, não temos que trazer pessoas e procurar fazer a igreja crer, não temos que buscar nomes de ninguém e inculcar na cabeça da igreja. Na igreja só tem um lugar de honra, e este lugar é unicamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou com poder, com autoridade, de uma tal maneira que os guardas não puderam lançar mão dele. Ouvintes, que privilégio ouvir a palavra dele, ler a palavra dele e guardar e cumprir a palavra dele. É palavra de Deus que nós queremos e não palavras de homens. Não, a palavra é a norma, a palavra do Senhor. Ela não tem confusão, ela não aponta outra porta, ela não indica outro caminho, ela não indica outro Deus. Ela é a palavra dele, ele é a fonte da palavra, ele é a palavra, disse João, que se fez carne. Aleluia! É preciso pregar a palavra, sem mexer na mesma, com temor, com tremor, porque ele falou: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, ele e a palavra não estão distintamente separados. Ele disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Quem me rejeita? A maioria, não é mesmo? As grandes multidões, e não recebe as minhas palavras, que é a norma, já tem quem o julgue. Já tem quem o julgue. Se rejeitar o Senhor, se não receber através do ouvir a pregação, a palavra de Cristo, já tem quem o julgue. Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. Mas quem é que julga então? Ele continua: a própria palavra que tenho proferido. Ele não tem dois evangelhos, ele não tem duas palavras. Nele escreveu os seus apóstolos. Houve sim nele. Ele tem a sua palavra e ele manda conhecermos a sua palavra, porque é o único meio de libertação. É a verdade que liberta.
a própria palavra que tenho proferido, essa mesmo, há de julgá-lo. Julgar a quem? Os que rejeitam o Senhor, os que não recebem o Senhor. Mas julgar quando? No juízo, no último dia. Hoje não querem a Bíblia, não querem o Evangelho. A prosperidade é mais interessante, as riquezas, os bens materiais, os bens deste mundo é mais importante, mais interessante, e não tem lugar para a palavra. Não querem ouvir, não querem ler, não querem receber a palavra. Mas que decepção, quando multidões e multidões forem levados diante do tribunal de Cristo para o julgamento de suas obras, de suas ações. Lá vai se abrir os livros. Sabe o que vai estar lá? A mesma palavra que ele proferiu na Galileia, na Judéia, em Samaria, e que ordenou os seus discípulos ensinar às nações. Vai abrir exatamente os livros da palavra, os evangelhos que o povo está saturado de ouvir, principalmente a sã doutrina das Sagradas Escrituras. A palavra é a norma e não tem como escapar e não tem como fugir da palavra. É chegado o momento de agradecermos o Senhor através da oração. Nosso Deus, Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesta oportunidade, quando estamos ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, que faz tanto bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. É dela que vem o perdão, que vem a paz, que vem a sabedoria da qual somos carentes, somos necessitados. Senhor Jesus, é bom estarmos no culto te adorando, te louvando, dizendo louvai o Senhor, aleluia, glória a Jesus, amém, obrigado, muitas graças, tanquidizas, porque vem a Tua palavra e dentro da Tua palavra vem a sua divindade ao encontro do Teu corpo para alimentar, para santificar, para purificar e preparar, Senhor, este corpo glorioso que é a igreja, que está em atividade sobre a terra, dando testemunho do nome de Jesus, testemunho da palavra do Senhor Jesus, testemunho do seu poder, que está sendo aquilo que diz a Tua palavra, sal da terra e luz do mundo. Aleluia, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, no Teu Espírito Santo. Este é o meio da igreja adorar o Senhor, é no Espírito Santo, orar no Espírito Santo. Ó Senhor, e render graças, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem guiado, o Senhor tem alimentado, o Senhor tem suprido tudo com a sua presença
e cada servo e cada serva é uma testemunha e pode dizer amém. O Senhor é bondosíssimo para com todos os que creem, para os que te buscam, para os que confiam em tuas promessas poderosas e santas. Aleluia, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continuamos te louvando, te adorando, até que o Senhor apareça nas nuvens para nos buscar. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor. É a igreja pedindo. Os dias são maus, são difíceis, são de lágrima, são de dificuldade. Vem, Senhor Jesus. Vem, porque temos saudades de Ti, desejo de estar aos Teus pés, contemplando Tua formosura, Tua beleza, no Teu nome, Jesus. Amém.